Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E no episódio de hoje da nossa série especial sobre animais extintos brasileiros, nós vamos falar sobre o maior grupo de animais que já andou sobre a Terra, os incríveis titanossauros. E se você ainda não viu o primeiro episódio, a gente vai deixar linkado aqui embaixo para você assistir depois desse, é claro. E mais uma vez, como é de costume, nós vamos ter convidados super especiais, especialistas no grupo, para ajudar a gente a falar sobre esse tema. Então fica com a gente até o final do vídeo para saber mais sobre os incríveis titanossauros. Os titanossauros incluíram os maiores animais que já andaram em terra firme do mundo, como o incrível argentinossauro, que poderia atingir impressionantes 40 metros de comprimento e cerca de 80 toneladas de peso. Os titanossauros viveram durante o período Cretáceo, entre mais ou menos 136 a 66 milhões de anos atrás, e eles são encontrados em todos os continentes, incluindo a Antártica, mostrando que o grupo era muito bem distribuído pelo planeta. E uma das coisas que mais chama a atenção dos titanossauros é seu enorme pescoço, formado por várias vértebras alongadas, que ajudavam esses animais a comer uma grande área de vegetação sem precisar mexer muito o corpo e assim economizar energia. E vale lembrar que tudo na natureza gira em torno da economia de energia. E ao contrário das girafas, que são pescoçudas atualmente, os titanossauros possuíam o pescoço voltado para frente e não para cima. E na ponta do pescoço situava-se uma cabeça relativamente pequena, considerando o tamanho todo do animal. E pensando que esses animais deviam comer grandes quantidades de vegetação todos os dias para sustentar o seu pezinho, é bem possível que eles passassem boa parte do seu tempo se alimentando. Para ajudar na digestão, os titanossauros engoliam pequenos pedaços de rochas, chamados de gastrólitos. Essas pedrinhas, lá no sistema digestivo do animal, o ajudavam a triturar o alimento, já que eles não mastigavam. E uma outra coisa curiosa sobre os titanossauros é a sua provável taxa de crescimento. Muita gente acha que os dinossauros botavam ovos imensos, do tamanho de uma pessoa, mas isso não é verdade. Isso porque os embriões de qualquer animal precisam respirar dentro dos ovos. Por isso, a casca do ovo ela tem que ser porosa e não pode ser muito grossa, senão o filhotinho vai morrer asfixiado. Por isso, os titanossauros deviam botar ovos ali em torno de 10 a 20 centímetros de comprimento. Mas, dentro desses ovos, não cabem lá filhotes muito grandes, Então... Os filhotes nasciam pequenos, porém, eles cresciam muito rápido, porque afinal, eles precisavam atingir tamanhos enormes. Então, na adolescência, por exemplo, eles podiam engordar muitos quilos por dia. No Brasil já foram descritas várias espécies de titanossauros, nos colocando como um dos países com a maior diversidade desses animais do planeta. E uma dessas espécies é o Australoposeidon, que, aliás, é o maior dinossauro brasileiro conhecido. Ele era um animal fantástico, mas para falar um pouco melhor sobre ele, nós trouxemos aqui a Camila Bandeira, uma especialista nesses animais, e ela é a cientista que liderou o trabalho de descrição do Australoposeidon. Então, seja muito bem-vinda, Camila! Olá, pessoal! Primeiramente, obrigada, Amanda. Obrigada, Bruno, pelo convite para participar aqui no canal de vocês, no Zoomundo. E para quem não me conhece, eu sou a Camila Bandeira. Eu estou terminando o meu doutorado no Museu Nacional, onde eu estou revisando as relações evolutivas e os padrões anatômicos das espécies de titanossauros brasileiros. Mas, na verdade, a minha afinidade com os titanossauros começou lá em 2007, antes de eu entrar na graduação, quando eu pude participar do projeto de preparação da réplica do Machacallisaurus topai, que foi também lá no Museu Nacional. Desde então, eu fui me aprofundando no estudo dos titanossauros e, ao final do meu mestrado, foi publicada a minha primeira espécie, que é o Australoposeidon magnificus. Essa espécie de titanossauro, até pouquíssimo tempo atrás, era o maior dinossauro do país, com seus 25 metros, e ele foi importante em vários aspectos. O primeiro deles foi mostrar que animais de grande porte, de porte gigante, na verdade,
estiveram aqui no país, porque até então, né, as maiores espécies de dinossauro brasileiros não alcançavam sequer 20 metros de comprimento. Então, o Australopithecus foi um grande abre-alas, digamos assim, para indicar que esses animais, né, estavam presentes por aqui, animais de porte tão grande. Um segundo fato interessante, né, é que o Australopithecus, esse espécime, possivelmente pelo tamanho, com o tamanho que os seus ossos apresentavam, só foram encontradas vértebras, né, foram encontradas vértebras do final do pescoço e parte da coluna vertebral desse animal. Claro que também existe uma história um pouquinho trágica por trás disso, né? Esse material foi resgatado durante a construção de uma rodovia no interior da cidade de Presidente Prudente, e parte desse material foi perdido durante essa construção. Parte desse material foi destruído durante a construção dessa rodovia. Mas, essencialmente, o Australopithecus é composto basicamente por essas vértebras do final do pescoço e de parte da coluna, e as características diagnósticas, ou seja, as necessárias para se identificar qual espécie pertence, se é algo novo ou não, estão ali nesses elementos. Ao observar que outros titanossauros brasileiros também eram compostos essencialmente por vértebras, né, isso levou a mim e outros colegas posteriormente a publicar um outro estudo avaliando a preservação o estado de preservação dos fósseis de alguns dinossauros brasileiros e comparando também com os dicrocodilianos, né, porque boa parte das espécies de titanossauros do Brasil são encontrados no grupo geológico chamado de Bacia Bauru, ou Grupo Bauru, e essa unidade geológica indica que era um ambiente semiárido, e por isso, né, isso acabou afetando negativamente a preservação dos fósseis, e isso foi publicado justamente num artigo em 2018, comigo liderando essa pesquisa e com outros coautores. Uma outra característica importante do Australopithecus é que ele foi o primeiro titanossauro de grande porte a ser tomografado. Até então, nós temos titanossauros no mundo inteiro, algumas poucas espécies já foram tomografadas, mas todas elas com menos de 15 metros de comprimento. Então, o Australopithecus foi o primeiro gigante a ser submetido à análise da tomografia computadorizada. E o que a gente conseguiu observar, né, é que o Australopithecus apresentava um tipo de intercalação óssea, dois tipos de tecido ósseo compondo as suas vértebras. Você tinha um tecido ósseo bem mais compacto, laminar, e intercalado por um tecido bem esponjoso. E isso pode estar ligado ao ritmo de crescimento desse animal, que poderia estar sendo controlado justamente pelos fatores ambientais. Por ele viver nesse ambiente semiárido, né, um ambiente estressante, um ambiente que ora estava com muitos recursos, ora estava com baixa de recursos, com menos água, menos comida. Esses estresses ambientais provavelmente interferiam na forma que esse animal se desenvolvia e crescia. Então, isso também está na publicação do Australopithecus. Uma outra característica interessante é que, apesar de ter alguns milhares de anos de diferença entre o Australopithecus e as formas gigantes lá da Argentina, né, como o Argentinosaurus e o Patagotitan, o Australopithecus ele foi recuperado como um táxon irmão, né, ou seja, um parente muito próximo de um clado, ou seja, de um grupo chamado Loncosauria, que são todos os titanossauros de porte gigantesco. Isso também foi uma característica bastante interessante, recuperada no estudo que eu conduzi em 2016. E uma outra característica interessante do Australopithecus é que, enquanto ele e outros, né, titanossauros de porte maior foram encontrados no grupo Bauru, quando você caminha, né, ou pesquisa por regiões da mesma idade, né, ou seja, do finalzinho do Cretáceo aqui no Brasil, você vê animais muito menores. Né? Claro que pode ter um viés de coleta, de pesquisa aí, mas em dois estudos, né, um deles que eu também estava liderando e um outro que eu pude participar, um de 2019 e 2020, respectivamente,
descreveram novos indivíduos, né, novos titanossauros. Um deles, o de 2019, vem da região do Mato Grosso chamado Morro do Cambambe, e é um espécime, na verdade são vários espécimes que foram descritos ali, de porte muito pequeno, são animais bem pequenos, assim, com menos de 12 metros de comprimento. E num estudo que eu pude participar em 2020, com pesquisadores de múltiplas instituições, nós vimos que na localidade chamada de Jangada Roncador, você tinha uma diversidade um pouco maior de tamanhos, mas você também não tinha titanossauros tão grandes assim, né? Você tinha animais de cerca de 12 metros, 15 metros de comprimento no máximo, e isso extrapolando muito. Então é interessante pensar que mais a oeste, né, do país você já tem uma restrição de tamanho muito... Você já tem uma grande restrição ao tamanho dos animais. Claro que faltam estudos mais nessa região para ver se isso é um tipo de enviesamento devido à coleta. São materiais que foram coletados relativamente há menos tempo. É uma área que ainda precisa ser muito explorada, né? Toda essa região ali do Mato Grosso e etc. Ser melhor conhecida em termos de paleontologia de vertebrados, mas por enquanto os fósseis que estão sendo encontrados nessa região indicam que os animais dali, né, tanto do Morro do Cambambe quanto da região de Jangada Roncador, apresentavam tamanhos bem menores do que em relação aos do Grupo Bauru. Então, é isso, pessoal. Foi um prazer participar aqui e espero encontrá-los em breve. Muito obrigado, Camila. Uma grande honra para a gente contar com a sua presença e participação aqui no canal. Gente, a gente vai deixar linkado aqui embaixo tanto as redes da Camila, como também um link para o trabalho original de descrição do Austroposeidon. Valeu mesmo, Camila. Bom, e se o Austroposeidon é o maior titanossauro brasileiro, o Tapuiasauro é o titanossauro mais completo do Brasil. Eu tive a honra também de participar de algumas das campanhas de escavação do Tapuiasauro, junto com o pessoal do Laboratório de Paleontologia do Museu de Zoologia da USP. O Tapuiasauro foi o primeiro titanossauro do mundo com um crânio completo a ser descoberto, e além disso foram encontradas boas partes de sua coluna vertebral e de seus membros também. Olha só para esse crânio, como ele está incrivelmente preservado para um animal com mais de 120 milhões de anos. Foram encontrados até mesmo os ossos do complexo hioide, que são ossos localizados no começo da garganta dos animais e que são muito frágeis. E o Tapuiasauro foi descoberto inicialmente por um morador da cidade de Coração de Jesus, em Minas Gerais, mostrando como é importante que pesquisadores se aproximem da população local para o avanço da ciência. E como estamos mostrando ao longo desta série, existem vários pesquisadores brasileiros fazendo importantes descobertas. E pra gente é um grande prazer receber aqui no canal não só amigos, mas grandes pesquisadores para falar sobre esses temas incríveis. E gente, se vocês estão gostando dessa série, então aproveita para compartilhar esse vídeo também com seus grupos, nas suas redes. Assim mais pessoas podem descobrir também a incrível paleofauna brasileira. E se você ainda não viu o primeiro episódio da nossa série, não perde tempo, clica aqui. Nos vemos na semana que vem então. Tchau!